componente distribuição manual de tarefas com validação de peso e valor. Isso aqui tem muita relação, né, Emerson? Imagina, a gente vai montar uma empresa de logística, só que eu vou de moto e tu vai de caminhão. A gente não é igual, a gente não pode, né? Então tem toda uma gestão aí do que cada um de nós consegue, né, levar, né, transportar, e a gente consegue trazer isso agora para uma questão de configuração, né? Isso aqui vai ser um pouco do que a gente consegue produzir agora, estando olhando a pessoa, né, que ela é o que ela, né, o que ela estiver representando naquele momento. Então, o Daniel da moto e o Emerson do caminhão, né, a persona que a gente estiver usando no momento, né, e aí tem toda essa estrutura de configurações aí. Explica um pouquinho as duas diferenças aí dos tipos de campos aí. Isso, exatamente. Então a gente tem essa configuração agora de capacidade total para o usuário, que é aquilo que o Daniel comentou. E além disso, acho que é importante destacar que a gente acabou criando um componente específico. Esse a gente não existe ainda não está disponível para acesso a usuário. Caso queira tenha interesse em utilizar, tem que falar com indo para o nosso helpdesk, que ele pode ajudar na configuração, mas que é componente aqui de baixo, aqui dessa parte de baixo, que é a distribuição manual de tarefas. O que esse componente faz? Ele permite que a gente permita fazer uma distribuição de forma não automática, né? Por isso que digo, manual. Porque muitas vezes a separação das tarefas é feita lá de forma física. Então, principalmente na logística, acontece muito, eu tenho lá fazer 30 entregas. Aí agrupa por bairro, agrupa por região, para facilitar a distribuição lá manualmente, e aí quero lançar aqui nas tarefas e passar, bom, beleza, eu quero que o usuário X vá lá e faça as entregas. Então, define lá o entregador de uma forma mais manual, vou colocar assim, não automática. Então, a distribuição que nós tínhamos até então, e a gente tem ainda no sistema, é o Route Machine, que é a distribuição automática, vamos colocar assim, que a gente tem toda uma regra de distribuição das tarefas, agrupando elas por otimização de tempo, por otimização de distância, otimização de recursos. Caso você não conheça, eu também convido a conhecer o recurso, que a gente até já falou com ele em outro webinário passado, a gente já fez a apresentação sobre ele, mas a gente também segue evoluindo ele. E esse aqui é a distribuição manual. Então, é uma questão que não tem esse algoritmo de distribuição de forma automática, mas permite que o usuário possa, de forma manual, selecionar as tarefas e validando essa capacidade de peso e valor por pessoa. Então, é um ponto bem interessante que a gente construiu aqui na plataforma. Acho que muito aplicado para crise de logística, com certeza. Então, se puderem mostrar minha tela aqui, para a gente poder, junto aqui, exemplificar para vocês. Então, esse ponto que o Daniel trouxe aqui na classe de pessoa, então, nós temos aqui alguns campos novos que a gente não tinha. Então, por exemplo, aqui, peguei aqui o João da Silva, por exemplo, que é um usuário, tem aqui um campo que é capacidade total, peso e valor. Então, pode dizer que, no caso, esse usuário aqui, por padrão, ele pode carregar até 500 quilos, por exemplo, e R$5.000. Por que tem peso e valor? Porque, muitas vezes tem situação também que tu tem um valor máximo de entrega para fazer, porque senão aí já ultrapassa o valor do seguro, da carga, ou algo nesse sentido, tu não pode sair com uma carga muito valiosa, porque se tiver algum problema de segurança, isso acaba acarretando em perda muito grande para a empresa que faz a entrega, por exemplo. Então, às vezes a gente coloca, então, capacidade que a gente colocou como peso e valor, que são capacidades possíveis de configurar aqui. Caso não tenha nenhum limite, a gente sugere que bota lá, sei lá, bota lá um valor alto lá, que não vai ter problema de limite, tá? Mas nesse caso aqui, a gente botou aqui, então, a capacidade nesse caso aqui, deixa eu até voltar aqui, porque eu acabei mexendo, vamos salvar aqui. Estou carregando aqui. Vamos lá. Travou aqui um pouquinho. De novo. Aqui. Então, no caso aqui, o João da Silva aqui, ele deu, como eu falei aqui, ele tinha capacidade de 500 quilos e R$5.000, essa capacidade do João da Silva, e eu posso ter outros usuários também com outra capacidade também que a gente vai mostrar na sequência. E aí, onde que eu informo isso na tarefa? Na tarefa também temos campos novos aqui na tarefa, então eu posso, na tarefa aqui, eu posso criar um campus, que o campus se chama de campo estrutural, tá? Na verdade, a gente chama assim, e a gente pode vir aqui e... deixa eu até mostrar aqui, para ficar mais fácil mostrar um painel de gestão direto mesmo. Eu tenho aqui, ó. Eu criei aqui eu vou criar um campo e vou botar um identificador alternativo dele, que vai ser esse nome específico que vai fazer essa ele vai ter uma magia pra gente. identificação padrão, exatamente. Então, nesse caso aqui, eu criei aqui esse componente que eu chamei aqui de conferência, distribuição manual de tarefas. Esse componente aqui em cima, aquele que ainda não temos interface de configuração ainda.
mas se quiser, a gente consegue habilitar para vocês. E aqui embaixo, por exemplo, aqui tem tarefas aqui sem pessoa alocada. Então aqui eu criei aqui, ó, tenho aqui 4 tarefas aqui que não tem nenhuma pessoa alocada. E eu tenho esses campos aqui, ó, tem um campo aqui peso total e valor total de cada tarefa. Então eu sei que, então para o aeroporto, se entrar aqui, eu consigo visualizar aqui que eu tenho aqui um peso total de 100 para essa tarefa aqui e 2.000 para essa tarefa. Aí para outra aqui tem 150 e 3.000. E aí tem um campos da tarefa que eu vou preenchendo. Ô Emerson, esse é um ou, né? Tipo assim, pode ser que o peso e valor e tal, essas duas coisas vão estar conjugando, né? Como tu disse, se eu não tiver algum limite daqueles, eu posso botar um valor grande ali ou coisa assim para não me estressar. Na tarefa nem precisa botar, né? Na verdade, tu pode, eu tenho só uma dimensão, só o peso, não tem um valor, então pode deixar sem nada na tarefa aqui, a tarefa fica sem esse campo aqui na tarefa, e lá na pessoa eu posso botar lá um 999, lá, sei lá, um valor muito alto que nunca vai chegar. Dá para configurar isso. Aí, nessa distribuição manual de tarefas que está aqui, por exemplo, a primeira coisa que esse componente pede, componente especial que a gente fez no painel de gestão, ele pede usuário. Qual usuário que eu vou fazer a distribuição? Para quem que eu quero distribuir? Quero distribuir aqui que nem a gente está vendo lá, o João da Silva. Aí no João da Silva ele já carrega aqui do lado, aqui os campinhos aqui do meu saldo disponível para o João da Silva. Tem aqui um saldo que a gente viu lá, 500 quilos e 5 mil reais. Esse é o nosso saldo que o João tem disponível para poder fazer uma entrega, né? E aí do ladinho aqui eu tenho a opção aqui de poder selecionar aqui as tarefas manualmente. Importante salientar que esses componentes aqui eles já estão prontos para receber já uma leitura de código de barras também. Então a gente já configurou para que caso tenha um leitor aqui configurado, a gente acessa aqui o Enter, já vai automaticamente, quando lê uma etiqueta, por exemplo, já vai entender que já foi feita a leitura e já vai automaticamente carregar para a tabela. Então, nesse caso aqui, vamos verificar aqui, pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar essa tarefa aqui, por exemplo, ó, eu vou copiar aqui o ID dela aqui, tá? Esse aqui é o ID dela. Eu vou colocar aqui, ó, quando eu der o Enter, por exemplo, o que acontece? Ele já carregou aqui, ó, o pedido, né, o cliente, né, o logradouro, botou aqui o peso, né, e o valor, e já diminuiu aqui o saldo, porque eu tinha aqui 500 quilos e já usei 150, então ficou um saldo de 350. Mesmo pelo valor, eu tinha um limite de 5 mil, usei 3 mil, ficou um saldo de 2 mil. Se eu vier aqui agora, vou pegar aqui uma outra tarefa, vou pegar essa aqui, vou pegar essa outra aqui, tarefa aqui, vou botar aqui, também, aí já diminuiu o saldo também, então ele vai somando aqui, ó, ele bota aqui um total aqui embaixo, do que eu já distribuí, e vai diminuindo aqui o saldo. Se eu tentar pegar outro agora aqui, vou pegar uma aqui que vai extrapolar aqui, ele vai dizer, ó, não posso porque já passou o limite. Esse é o ponto, então eu vou vir aqui, vou pegar esse aqui, olha, vai dizer, ó, tarefa excede o saldo do agente. Então não consigo botar essa tarefa porque já excedeu. Aí a gente até botou aqui até um dialog aqui para parar a leitura e dizer assim, não lê mais código de barras porque tem alguma ação para fazer na tela. Aí tem que vir aqui, ler, fechar para voltar a leitura. Dado que, finalizei a separação, selecionei lá a tarefa A, B, C e D e não atingiu o meu saldo, aí tem essa opção aqui de transferir. Quando clica em transferir, o que o sistema faz? Ele vai lá e automaticamente passa as tarefas para o usuário. Aqui eu botei lá que é o João da Silva. Então, ele já a tarefa aqui, deixa eu vir aqui dar um refresh aqui na tabela aqui, no dashboard. Ó, tinha aqui 400 pessoas alocadas, já ficou 2, porque 2 aqui já sumiu, e já ficou aqui 2 para o João da Silva, já passou para outra pessoa aqui, eu já atribuí para outra pessoa. Então, além dele atribuir para essa pessoa, no caso lá que seria o João da Silva, ele já passa ela para pedir para campo, ela já fica uma tarefa já pronta para ser já executada no mobile. Então, ela já avança uma etapa. Então, a gente faz aqui uma separação e distribuição manual de tarefas. Portanto, salientar também que se eu vier aqui agora, tá, e selecionar de novo o João da Silva, por exemplo, ele vai, que o João da Silva, na verdade, não, mas se eu pegar aqui, por exemplo, aqui o Emerson, por exemplo, aqui, que tinha tarefas para ele aqui já, até o João da Silva tinha que entender por que ele fez isso, tá, mas eu acho que tem algum detalhezinho para ajustar aqui. Mas eu pego aqui, por exemplo, aqui o Emerson, que tem que sair e entrar de novo aqui, deixa eu fazer uma atualização aqui, por favor, só para ter um detalhezinho aqui que a gente tem que dar uma trabalhada. Deixa eu pegar aqui a demanda aqui do Emerson, por exemplo, porque o Emerson aqui, por exemplo, eu já tinha aqui pro Emerson aqui uma tarefa para ele, ó, 100 mil, tá? E aí se eu vier aqui selecionar aqui o Emerson, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai botar aqui já esse saldo aqui descontado, o que eu tinha aqui já para mim já. Então ele vai verificar, o Emerson já tem coisa para ele, já atribuída para ele, já que não foi executada ainda, então ele vai descontar o saldo. Deixa eu até fazer o teste pro João da Silva, agora se ele vai funcionar aqui pro João da Silva, agora que eu atribuí para ele. Deixa eu ir de novo aqui, a live aqui, que eu vi que não funcionou antes, a gente tem que fazer
Aqui tem algum detalhe para ajustar ainda, porque a gente atribuiu para o João da Silva aqui e ele não consolidou, tá? Mas, enfim, temos que olhar esse detalhe aqui. Mas para o Emerson, a gente pode ver que ele fez isso, ó. Você vê aqui o Emerson, ó, 509 mil. Se eu olhar aqui no Emerson, por exemplo, deixa eu vir aqui no Emerson, você pode ver que o Emerson aqui, ele tem aqui 610 mil. 610 mil. E aí, se olhar aqui dentro aqui do painel de gestão, ficou 509 mil. Por quê? Porque já tem coisa para mim, já tem coisa para Emerson aqui, já tem tarefa para ele. Então, ele já desconta do saldo para não aumentar o limite dele, que já está ocupado, na verdade. Sim, então, se eu fizer isso um pedaço agora e depois continuar o trabalho, ele tem essa memória ali e vai atualizando para a gente. Exatamente. Muito bom. E outro ponto importante também é que, se eu vier aqui para um usuário que não tem limite configurado, vou pegar aqui, por exemplo, lá o Jefferson, por exemplo, que não tem limite configurado para ele não vai botar aqui o limite, não vai controlar nada. Então, pode ser situação que eu quero só fazer o controle aqui de selecionar as tarefas e mandar para o Jefferson, e se ele não tem limite configurado para ele, então, aqui olhar aqui o Jefferson, por exemplo, aqui, vou voltar aqui para a tela aqui do Jefferson, tela aqui de usuários, Jefferson aqui, por exemplo, pode ver que os campos aqui vão estar vazios, sem capacidade total. Então, aqui nesse caso, ele não marca aqui com limitação, aqui não carrega o saldo, porque ele está zerado, não tem saldo para ele disponível. Então, ele somente vai fazer a distribuição aí de forma manual, mas não vai validar o peso e valor, que é uma forma a gente mostrou lá para o João da Silva. Então, tem essa possível variação que esse recurso permite.